1 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Essa Bíblia é RA, ok. Diz assim: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos teus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Versículo 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vemos o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Amém? É aquele rei que as pessoas falam assim, que foi um rei que foi segundo o coração do povo, um rei escolhido pelos homens, né? Ou de acordo com a vontade dos homens, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu digo a vocês que Saul, sim, foi escolhido por Deus. Não caia nessa. Amém? Pode ser que as características de Saul sejam características que os homens esperam. Então Saul, ele era alto, né? Ele era vistoso, ele tinha uma aparência humana, né, agradável aos olhos, que talvez trazia algum tipo de autoridade, né? Mas Saul, ele sim, foi escolhido por Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então o pessoal fala assim: ele caiu porque ele foi escolhido pelos homens. Não. Deus escolheu Saul, irmãos. Né? Deus mandou o profeta Samuel, e ele foi lá, e Saul estava escondido entre as bagagens ali, já começou meio estranho ali, mas Deus mandou o profeta ir até Saul, e escolher Saul para ungí-lo rei. E ele foi ungido rei. Glória a Deus. E como foi dito aqui pelo profeta Samuel, Saul, ele se achando pequeno, mesmo assim Deus o escolheu, e ele foi feito rei de Israel. Glória a Deus. E de repente você está aí no seu lugar e você se acha pequeno, você se acha indigno, talvez, de fazer a obra de Deus. Talvez você se acha pequeno ou indigno de receber as bênçãos de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: está repreendido em nome de Jesus todo pensamento desse aí. Você entendeu? Não importa o quanto pequeno eu seja, o quanto pequeno você seja, o quanto desprezíveis nós podemos ser, se o Senhor nos escolheu, está escolhido. Glória a Deus. Amém ou não? Isso, amém. Ficou tão desanimado, acho que você não se convenceu ainda, né?
Ó, aí, tio. Valeu, hein? Para quem está nos assistindo, tio é a nossa tia aqui. A gente chamava ela de tia e foi se transformando em tio, e hoje a gente chama ela de tio. Amém? Ó, tio deu um amém aí que deu gosto, né? Então é isso. Então, de repente, você hoje pode ter o sentimento de que você não é digno, você não é digna, de que você, não serve, não. Deus tem um chamado na sua vida. Tá, se Deus quiser. Não, se Deus quiser, não, Deus quer. Amém? Deus, Ele te chamou porque Ele quer. Irmãos, entenda uma coisa, Deus não é homem, Deus não é humano. Quando Ele fala assim, vai ser, então vai ser. Você entendeu? Quando Deus fala assim, vou levantar, o que Ele faz? Ele levanta. Amém? E só cai quem quer. Aí eu não escutei nenhum amém. Só cai quem quer, irmãos. Mas se Deus te escolheu, Deus, Ele escolheu você. Se Ele te escolheu, Deus, Ele vai te usar. Se Ele quer te usar, Ele vai te usar, em nome de Jesus. Amém? Agora, a excelência disso, aí, irmãos, é com a gente. Você entendeu, irmãos? A excelência do quanto nós vamos servir a Deus. A excelência do como nós vamos fazer para Deus. Isso depende de nós. Nós precisamos nos levantar e falar para Deus assim, Deus, se o Senhor me chamou, então eu estou aqui. Me usa. Pode me usar, não sei como. Eu não sei fazer isso. Eu sou muito tímido, eu sou isso ou aquilo. A gente tem um monte de desculpa para falar. Mas não importa, irmãos. Moisés, quando Deus escolheu, olha que Deus se apresentou para Moisés, um negócio incrível, né? Quem lembra disso aí? Era uma sarça, né? Uma planta ali, uma árvorezinha pequena ali, uma sarça, e ela estava pegando fogo. Segundo a descrição, ela estava pegando fogo. A gente não sabe se é fogo mesmo, ou é outra coisa, amém? Mas segundo a descrição que foi feita, era uma plantinha que estava pegando fogo e ela não se consumia. E daquela planta pegando fogo e não se consumia, saiu uma voz. E essa voz chamou Moisés pelo nome. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus conhecia Moisés, assim como Deus te conhece. Você sabe que Deus te conhece? Você sabe que mesmo com as suas fraquezas, Deus te chamou? E olha, amém, já, quando você fala isso aí, amém desaparece, misericórdia. Você sabe que mesmo Deus conhecendo as suas fraquezas, Ele te chamou? Melhorou. Irmãos, de repente sua vida está igual ao seu amém. É ou não é? Deus, minha vida, meu Deus, não vai para frente, não consigo, não acontece, né? Aí, olha esse amém. É ou não é? Misericórdia. Dá até uma fraqueza aqui, meus. Eu fiquei um pouquinho fraco aqui agora, né? Dá até uma moleza nas pernas aqui, né? Então entenda isso, irmãos. Saul, ele foi sim ungido rei de Israel. Ele não era meio rei, não, ele era rei de Israel. Mas Saul era meio medroso, mas ele foi chamado e ungido para ser rei de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele foi chamado. Assim como você também foi chamado, mesmo que você esteja escondido atrás das malas ali. Você foi chamado pelo Senhor. Mesmo que você esteja aí meio medroso, meio com medo aí de enfrentar o inimigo, mas você foi chamado sim pelo Senhor. Glória a Deus. Você foi chamado. Agora, você vai continuar escondido atrás das malas? Você vai continuar dando desculpa? Porque Saul, vamos combinar aqui, era o rei das desculpas, né? E tem uma frase, irmãos, que eu guardo para mim, que é mais ou menos assim: quem é bom para dar desculpas, não é bom em nada. Ai, pastor, isso aí doeu, hein? Espero que tenha doído mesmo. Porque só quando dói, né? Porque enquanto você não bate o dedinho na perna da mesa, você anda de qualquer jeito no escuro, não é? Mas a primeira vez que você bateu o dedinho no pé da mesa, o que acontece? Você nunca mais bate o dedo na mesa de novo, irmãos. É ou não é? Alguém já bateu mais de uma vez aqui? Meu Deus do céu, misericórdia, gente. Você tem que aprender, você bateu uma vez no pezinho da mesa,
Meu, você já tem que levantar no escuro, com sono, não importa. Meu, mas já anda assim já, ó. Para não bater de novo. Pelo amor de Deus. Ou, a não ser que você goste de bater o dedinho no pé da mesa. E no frio ainda. Você gosta? Quem gosta? Levante a mão aí. Aí a gente já ora por você agora. Né? Que pelo amor de Deus, não dá. Então é isso, irmãos. Amém? Então Saul, irmãos, ele foi escolhido por Deus. Por mais que a aparência dele, e Davi foi escolhido não segundo a aparência dos homens, mas Deus vê no coração. Eu sei que tem tudo isso, irmãos. Amém? Mas Saul, ele tinha sim a unção de Deus. Tanto que ele tinha a unção de Deus, que Davi, quando teve a chance de matá-lo, porque ele estava perseguindo Davi não fez isso. Ele falou assim: jamais eu vou tocar no ungido do Senhor. Então Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então Davi entendeu que mesmo Saul, diante dessa desobediência que ele tinha, ele não poderia estender a mão dele contra Saul, porque havia uma unção de Deus sobre Saul. Assim como há uma unção do Senhor, um chamado de Deus sobre a sua vida, por maior ou por menor que ele seja, este chamado, ele existe. Amém? Todo mundo já entendeu isso aí? Eu vou para outra parte da pregação, se vocês entenderam. Glória a Deus? Então fala assim: Senhor, levante sua mão aí, com vontade aí. Não é meia mão, não. A não ser que você tenha problema. Se você tiver problema, pode levantar meia mão, mas se não, levanta a mão. Fala assim: Senhor, eu entendi que o Senhor me chamou para te servir. O Senhor me chamou como ovelha, para que eu possa gerar outras ovelhas, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja onde for. O Senhor me chamou, o Senhor me gerou como ovelha, e o Senhor hoje me chama de filho. O Senhor me transformou, me deu o poder de ser chamado filho de Deus. Então, Senhor, eu entendi isso, e eu absorvo isso, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Fala ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, recebe nossas palmas, Pai, recebe nosso louvor a Ti, ó Deus, aleluia, Pai, glória a Deus. E aí, irmãos, aqui, Saul, ele estava diante de uma guerra, e aí imagina, o povo inimigo estava formando as suas fileiras ali, né, todo o seu exército. Imagina você olhar lá longe, você vê toda aquela fileira, todo aquele povo inimigo, aquele exército inimigo ali, e Saul com o exército de Israel aqui atrás dele. Só que Saul, ele tinha recebido uma ordem. Você entendeu o quadro aí? Crítico, não é? Só que Saul, antes dele começar a guerra, ele havia recebido uma ordem do profeta Samuel, que era uma ordem de Deus. E a ordem era a seguinte: ó, espera o profeta chegar, para que ele faça o sacrifício, para que ele faça o holocausto ali. Amém? Mas aqui no caso, havia uma outra incumbência, que era o quê? Olha, vocês vão destruir, na verdade, os amalequitas, e não é para pegar isso aqui de despojo. Só para quem não entende o que é o despojo. Nessas épocas aí, quando você ia para uma guerra e você vencia aquele exército, você pegava o despojo. O despojo era como se fosse uma recompensa. Então as pessoas levavam lá itens de ouro, capa, sei lá, talvez armas, escudo, um monte de coisa ali de valor, e você venceu a guerra, então você pegava todas aquelas coisas de valor, e era como se fosse uma recompensa, um troféu, por você ter vencido a guerra. Todo mundo entendeu? Então aí, irmãos, Deus havia dado uma ordem: olha, destrua tudo, não pegue nada. Era para destruir tudo, irmãos. Inclusive as pessoas, irmãos. Pode parecer mal, né, nos dias de hoje, né, é difícil você pregar uma coisa dessa, porque as pessoas, né, ai meu Deus, Deus destruiu. Irmãos, entenda que
esses amalequitas, eles eram para ter sido destruídos desde quando o povo saiu do deserto, ficou 40 anos, saiu do Egito como escravo, passou 40 anos no deserto e chegou na terra prometida, era para ter, né, escorraçado todo mundo daquela terra, e não o fizeram. E depois aqui de quase 1 milênio, Deus deu a mesma ordem, e eles não fizeram. Saul não atendeu a ordem de Deus. E quando o profeta Samuel chegou e falou assim: e aí, Saul, você fez tudo que Deus mandou? Fiz tudo certinho. Aí Samuel falou assim: mas que barulho de ovelha, de vaca é esse aí que eu estou ouvindo aí? Não, profeta, é que o povo pegou para si o melhor, né, das ovelhas, das vacas, aí, dos gados, né, para ofertar ao Senhor. E ainda eu poupei o rei de Amaleque. Irmãos, foi essa a ordem que Deus deu para Saul? Não. Amém? Não foi essa a ordem que Deus deu para Saul, irmãos. E Saul, ele não atendeu aquilo que é uma ordem simples de Deus. Mas uma ordem simples de Deus, ela passa a não ser tão simples quando o nosso coração está inclinado a fazer o contrário do que Deus falou. Porque Saul, irmãos, o rei Saul, ele não precisava ser o cara. Ele não precisava ser aquele, né, o super rei que fazia, que, né, mandava, desmandava, não. Ele não foi levantado para isso. Amém? Sabe por quê? Porque quem ia dar vitória para ele era o Senhor, como o Senhor deu. E no começo o Senhor foi dando vitória para ele, e ele era um rei inexperiente, era uma pessoa que era insegura até, como foi falado, ele estava ali, ele foi encontrado no meio de umas bagagens ali, escondido ali, irmãos. Amém? Porque, embora ele fosse grandão, altão, mas ele é o cara que ele ficava com medo ali. Mas mesmo assim, Deus o escolheu. Assim como Deus me escolheu, eu sempre muito tímido. Eu ia falar mais alguns muitos aí, mas deixa para lá, né? Quem me conhece aqui mais minha infância, que é mais minha irmã aqui, eu não era, irmãzinha, né? Era muito tímido, irmãos. Amém? E hoje eu estou falando aqui, igual um tagarela aqui, com vocês. Amém? Então quem que fez isso na minha vida? É Deus, irmãos. O Senhor que fez isso. E desde os meus 16 anos, quando eu aceitei Jesus, aí eu fui para uma igreja lá, né? Fui visitar junto com a minha igreja lá. Era um congresso, não sei o que lá, das nações lá, um congresso missionário, né? Naquele momento Deus me tocou, e naquele momento, com 16 anos de idade, eu já sabia que eu seria uma espécie de missionário, levaria a palavra, alguma coisa assim. E depois, né, Deus foi falando de outras formas ao longo dos anos, e eu sabia que eu seria um pastor. E quando eu casei com a Rô, a primeira coisa que ela falou, que é assim, né, primeiro quando eu estava afim dela, né? Já estava afim dela, já. Aí tudo quanto é passeio, eu ia lá também. Às vezes eu nem queria muito ir no passeio, mas a Rô ia, então eu ia também, claro. Aí eu lembro de uma roda lá na casa de alguém lá que a gente foi comer uma pizza, não sei, né? E eu já afim dela, a gente já tá com aquela amizade mais assim, né, tal. Aí falando lá, né, todo mundo solteiro na época lá, né, os jovens se reunindo. E aí ela falava assim: não, porque Deus, ele tem a promessa de um pastor para mim. E eu já assim, Deus. Porque eu não era pastor, irmãos, eu era o tocador, né? Então você me viu tocando aqui, foi uma coisa que eu sempre fiz na igreja. Desde quando eu me converti, 3 meses depois, já estava aprendendo a tocar violão para começar a tocar lá. E daí por diante, nunca parei de tocar e não pretendo parar, mesmo sendo pastor. Só que eu não era pastor, irmãos, mas tinha uma promessa. Só que quando ela falava assim: não, Deus vai me mandar um pastor. E ela dava um exemplo ainda, falava do Crivella. O Crivella hoje está só o pozinho da rabiola. Viu, Rô, se fosse o Crivella? Né? Tá vendo? Ó, Deus te dá um livramento. Amém, irmãos? Porque quando Deus tem a promessa, irmãos, Deus cumpre. Amém? Então quando, né, e a Rô, ela é uma mulher de fé, porque ela casou comigo
E eu não era, não estava nem perto de ser um pastor. Amém? Quando eu tocava, eu nem ministrava o louvor. Você sabia disso aí? Quando a gente se casou, eu não conseguia tocar e ministrar, não dava, né? Dava encrenca ali. Hoje eu consigo ministrar também. Glória a Deus. Porque Deus, não, nada também não. Sim, não. Aí não. Já falei tudo isso já. Eu já falei que era tímido, não falava, eu falei tudo já, hein? Não precisa. Amém? E Deus, ele cumpriu a promessa, irmãos. Por que na sua vida seria diferente? Amém? Não é diferente. Glória a Deus. Agora, depois que Deus nos chama, irmãos, a nossa participação, nosso empenho e a nossa obediência é o que vai, de fato, fazer com que a gente, primeiro, sofra mais ou sofra menos, né? Eu ia falar outra coisa, mas assim, esqueci dessa parte aí. Amém? Porque quando a gente tem um chamado e a gente não atende esse chamado, irmãos, misericórdia. O negócio é muito ruim. Porque Deus, ele está te conduzindo para algo e você está resistindo. Amém? Você alguém, assim, sabe aquelas brincadeiras de piscina? Que o pessoal olha para você e fala assim, vou jogar o fulano na piscina. Aí vem um monte de cara, tá tentando, e o cara se batendo ali, vem uns 5 caras tentando jogar ele na piscina, tal, até que consegue jogar o cara na piscina. E às vezes consegue assim, né? E pá, ele cai na piscina, ou às vezes simplesmente ele está resistindo tanto que ele escorrega na beira da piscina aqui e bate braço, e quando ele no final da brincadeira, ele está todo dolorido, por quê? Era só uma brincadeira, não era só uma brincadeira? Mas o que aconteceu? Ele resistiu à brincadeira. E aí ele ficou com o braço doendo, perna doendo, se não o nariz doendo, porque deram uma cotovelada no nariz dele sem querer. E é a mesma coisa quando nós resistimos, quando Deus, ele está nos conduzindo a algo, irmãos. Não é que Deus nos machuca, nós nos machucamos porque nós estamos resistindo àquilo que Deus está nos proporcionando. E quando a gente resiste, irmãos, a gente se machuca. Por quê? Não dá para resistir a Deus, irmãos. Você está doido? Está doida? Você quer resistir mesmo a Deus? Misericórdia, não faça isso. Por quê? Quem vai sair dolorido na história é você. Não é Deus, irmãos. Amém? Deus não vai mudar isso aqui, ó, na vida dele. Porque ele é Deus. Mas quando nós resistimos a um chamado de Deus, quando nós resistimos a uma direção de Deus para a nossa vida, a gente sai machucado, sai dolorido da história. Amém? Por quê? Não se resiste a Deus. Você entendeu, irmãos? Glória a Deus. Amém? Então, esse era o problema de Saul, irmãos. Se você for ver bem, o que ele fez de tão errado assim? Deus falou para ele ir guerrear e eliminar o inimigo. Se nós trouxermos isso para a nossa vida hoje, é Deus falando para a gente assim, olha, você vai batalhar contra o inimigo, você vai resistir o inimigo. Como diz a palavra de Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem gente que faz o contrário, irmãos. Sujeitai-vos a Satanás, resisti a Deus. Pelo amor de Deus. Esse que é o problema. Nós nos sujeitamos à vontade do inimigo. Nós nos sujeitamos à vontade de Satanás, à vontade da carne também. E nós resistimos com toda a firmeza ao que Deus está nos direcionando, nos proporcionando. Esse é o grande problema hoje. Amém? Nós damos liberdade total para a nossa carne. E o inimigo, ele age aonde? Nos nossos pecados, nas nossas concupiscências. O pecado, ele age de acordo com as nossas concupiscências, ou seja, com aquilo que nossos desejos da carne, com aquilo que a nossa carne quer. Amém? Pode ter certeza, num domingo desse, friozinho, hoje eu estava tão cansado, que eu fui inventar de fazer um armário, né? Fiz um curso lá para ser o marceneiro. Pensa um negócio desse, né? Pastor, está na visão, Jesus era marceneiro. Para, irmãos, com isso. Fui inventar de fazer um negócio desse.
E aí, é aqueles MDF. Então, um armarinho assim, ó, de 70 centímetros de altura por 1 metro de altura. Eu fui pegar assim e falei assim, não, eu devo ter pregado ele no chão, não é possível. Né? Pesado assim, eu falei, que isso? MDF. E eu estou aqui só o pó, irmãos. Imagina só. Né? Você viu que eu até orei rápido quando foi para levantar a mão, porque não estava conseguindo mais aqui, irmãos. De tão destruído que eu estou aqui fisicamente. Amém? Então, olha só, irmãos. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Saul, ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha o chamado de Deus, ele tinha um profeta do Senhor à sua disposição. Deus mandava, Deus falava com ele ali. Amém? Deus deu vitória para ele. Amém, irmãos? Não tem essa não. Deus deu os mesmos sinais que ele deu para Davi depois, que Davi foi escolhido por Deus depois. Deus deu os mesmos sinais ali para Saul, irmãos. Deus deu vitória. Saul, olha só. Saul, quando foi escolhido por Deus, o profeta foi lá. Saul, ele profetizou entre os profetas, irmãos. Saul não era profeta. Amém? E nem era, até onde eu vejo na palavra, nem era tão dedicado a Deus como Davi era. Mas Davi, até onde eu sei, ele não profetizou. Mas Saul profetizou entre os profetas. Você entende isso? Deus naquele momento deu um outro sinal para Saul, ó, estou com você, Saul. E ele começou a profetizar aqui junto com os profetas, irmãos. Então Saul, irmãos, não foi escolha humana, irmãos. A aparência dele era conforme o coração dos homens. Mas ele foi escolha de Deus. Assim como você é escolha de Deus. Em nome de Jesus, entenda isso. Mas agora o que você vai fazer com isso, irmãos? Aí é problema seu, problema meu, porque assim, problema fica muito bonito. Amém? O que você vai fazer com isso? É com você. Assim como o que Saul iria fazer com isso, foi com ele. Foi problema dele. Deus deu todos os sinais, Deus falou com ele, assim como está falando com você agora. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te enviou. E eu não estou pregando essa palavra por acaso, estou pregando essa palavra porque você precisava ouvir isso. Então o que você vai fazer com isso? Você vai sair daqui e vai assim, ó. Não lembro mais da palavra. É isso que você vai fazer? Hã? Irmãos, o rei Saul, ele foi escolhido por Deus. Mas o problema é, talvez até pela covardia dele, não sei. Ao invés de ele obedecer a Deus, ele ficou olhando para as circunstâncias. Ele ficou olhando para as coisas ao redor dele. Ele quis fazer o que era normal se fazer. O que era normal? Era normal você guerrear, você ganhou, pega os despojos, pega todo o gado do inimigo, pega o ouro, pega tudo. Isso era o normal. Mas Deus havia dado uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, irmãos, nós saímos do normal. Quando Deus dá uma ordem, irmãos, nós não podemos escolher simplesmente aquilo que é o normal, aquilo que é o comum, não. Quando Deus dá uma ordem, nós saímos do normal, nós saímos do comum e vamos para aquilo que Deus nos ordenou em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu digo isso, irmãos, porque eu tive que sair do normal várias vezes. O normal seria eu viver a minha vida. O normal seria eu continuar na minha timidez, fazendo o que eu gostava de fazer. E que eu fazia muito bem. Amém? Eu poderia ficar tocando meu violãozinho a vida inteira só, sem ministrar, sem fazer nada. Ia ser muito bem-vindo, as igrejas precisam muito. Quando eu cheguei na Renascer uma época, que foi onde eu conheci a Rô, só faltaram assim, ramla, 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 olha, tem uma tocadora aqui, porque não tinha ninguém. Tinha só um tecladista, ele estava já saindo. Aí chegou o líder lá, que hoje é bispo na Renascer lá. Ele falou assim, ô irmão, eu fiquei sabendo que você toca violão. Eu falei, não, eu toco, mas não. Aí depois, daqui a pouco veio lá, na época eu não era bispo ainda, era pastor, né, o Tavares. Aí ele veio assim, ô irmão, eu vejo, ele era mais lógico assim, mas pá, ele me deu uma pancada ali na hora, né? Ele falou assim, eu vejo que você veio para a igreja e nós precisamos de tocador e você toca, então eu creio que é vontade de Deus você ficar. O que foi? Que me atropelaram aqui? O que foi? Amém? Então, as igrejas precisam, então eu poderia ficar como um tocador ainda, me aperfeiçoar, adoro, irmãos, tocar.
mas não era o chamado de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Amém? Então eu precisei vencer cada dia a minha timidez, a minha baixa autoimagem, uma série de outras coisas, para chegar onde eu cheguei, e ainda tem mais. E se tiver mais, não importa, eu posso estar com 80 anos, eu quero mais de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, porque assim, irmãos, quando a gente resiste a um direcionamento, irmãos, o que a gente faz? A gente desobedece a Deus. Quando Deus nos dá um direcionamento e a gente não obedece, né, não faz, então automaticamente nós estamos já o quê? Fazendo o quê? Desobedecendo a Deus. É isso que você quer? Não? Então obedeça ao Senhor. Não fique aí, né, com esse complexo de vira-lata, sabe que o brasileiro tem muito? É ou não é? E eu tinha muito, tenho ainda, né? Não é fácil não você sair totalmente disso aí. Amém? Mas entenda que se Deus te enviou, amém? Se Deus te enviou, aquilo que você não é capaz de fazer, Ele vai te capacitar. Mas se você, né, se liberar para isso, se você deixar Deus te usar, Deus Ele vai te usar em nome de Jesus. Amém? Esse negócio que Deus não chama os capacitados, mas os capacitados escolhidos, não concordo com isso. Deus chama os capacitados também. Amém? De repente você tem um talento ou um conhecimento que Deus quer usar. E você já tem esse conhecimento, você já tem esse talento. Deus não vai chamar você porque você é coitadinho, não. Mas se você for coitadinho, Deus vai te chamar também da mesma forma. Você entendeu? Não tem essa regra, Deus chama só os coitados, não. Deus chama os capacitados também. Amém? Então, se você tem capacidade, também se posicione na presença do Senhor, em nome de Jesus, para Deus te usar. Amém, irmãos? E aí o que vocês têm que fazer? Se aperfeiçoe. Não entrega qualquer coisa para Deus, não, em nome de Jesus. Amém? Entrega o seu melhor. O que é o seu melhor? O seu melhor não é aquilo que você faz bem, entenda isso. O seu melhor é aquilo que você pode fazer melhor do que você faz hoje. Glória a Deus. É aquilo que você pode vencer as suas barreiras, vencer as suas limitações, para entregar para o Senhor. Esse é o melhor para o Senhor, em nome de Jesus.